Não são apenas as grandes instalações e organizações governamentais que estão sendo atingidas. Os ataques cibernéticos acontecem sempre que há brechas ou portas abertas que podem ser exploradas, como em nossos próprios dispositivos pessoais. Hoje, cada pessoa carrega consigo uma máquina que é mais poderosa do que a Enigma: um telefone celular. Então, quando você sai, geralmente você carrega um celular. Então, suas informações de posicionamento, onde esteve, onde está indo, você tem coisas na sua agenda. Você envia mensagem para as pessoas. Todas essas informações, não estou dizendo que estão sendo coletadas, mas que podem sim ser coletadas. O smartphone moderno, como o conhecemos hoje, evoluiu ao longo da década. O poder de processamento embutido nesses sistemas é imenso. Eles têm a capacidade de fazer criptografia em tempo real como parte do hardware. E, usando essas tecnologias, e esses dispositivos estão sempre conectados à internet. Eles têm a capacidade de coletar informações pessoais enquanto você digita. Eles têm a capacidade de rastrear onde está ao redor do mundo. Isso adiciona benefícios significativos para os indivíduos, mas para os adversários permite que eles capturem uma quantidade de informações privadas sobre você. Os adversários não só podem explorar informações roubadas de você, como também podem se beneficiar com alguns dos mesmos aplicativos. Os aplicativos disponíveis hoje em smartphones fornecem a capacidade de se comunicar sem se preocupar com questões de privacidade. Você pode fazer chamadas, enviar mensagens. Você sabe que essas mensagens não serão vistas por alguns outros grupos. No final de novembro de 2008, o Lashkar-e-Taiba, um grupo terrorista paquistanês, lançou um sofisticado ataque coordenado contra a cidade de Mumbai. Foi tão eficaz que foi o primeiro ataque que usou celulares como armas de ruptura em massa. 10 indivíduos armados apenas com telefones celulares, armas pequenas e granadas de mão conseguiram paralisar Mumbai, uma das maiores cidades da Índia, e chamar a atenção do mundo. E isso mostrou como os celulares podem ser úteis para interromper as comunicações e planejar um ataque. O Lashkar-e-Taiba empilhou 16 níveis de tecnologia comercial pronta para uso e permitiu que os terroristas se comunicassem secretamente e fossem controlados em tempo real por seus contatos no Paquistão. Da mesma forma que nossos militares americanos têm aquela tecnologia avançada onde podemos ter câmeras em um capacete ou um fone de ouvido e você pode falar com sua estrutura de comando a milhares de quilômetros de distância, usando apenas tecnologia comercial, os terroristas fizeram a mesma coisa de seus pontos de controle no Paquistão. Trocando cartões SIM, trocando telefones, pegando telefones das vítimas, eles foram capazes de confundir, enganar e manipular completamente as autoridades de Mumbai. Elas não tinham ideia de quantas pessoas os atacavam. As estimativas eram entre 1 e 200 pessoas. Na realidade, eram apenas 10 indivíduos. 7 anos após os ataques de Mumbai, os ataques terroristas aos cafés, ao estádio de futebol e ao Teatro Bataclan em Paris mostraram semelhanças impressionantes. Tudo foi coordenado por uma célula que estava em Paris e em Bruxelas. Eles tinham se conhecido há anos. Não foi detectada nenhuma conversa avançada na internet. E eles mantiveram suas comunicações criptografadas de ponta a ponta, usando sistemas que eram
totalmente criptografados, então não havia como obter qualquer aviso prévio disso. Esse, com certeza, foi o precursor de futuros ataques terroristas. É assustador quando não temos a conversa pré-ataque para estarmos preparados. A maior ameaça tática que temos é a criptografia ponto a ponto nos telefones. O FBI publicamente declarou no Congresso que eles desejam que os fabricantes de smartphones e aplicativos forneçam uma porta dos fundos para serviços inteligentes que lhes permitam invadir comunicações entre espiões e terroristas. Até agora, esses pedidos foram recusados. É interessante, no entanto, que a Rússia e a China digam: não vamos permitir que nenhum sistema se comunique com o nosso país, a não ser que tenhamos uma porta dos fundos para o software. Com bilhões de pessoas online e todos os governos enviando sinais, a escala do trabalho dos decifradores é incompreensível. Como resultado, as cifras tornaram-se cada vez mais complexas. Eles sempre descrevem a espionagem como se fosse uma partida de xadrez. Você age, nós reagimos, você age, nós reagimos, é a mesma coisa com a eletrônica. Existem várias definições para a guerra cibernética, mas elas geralmente se resumem à mesma coisa: utilizar técnicas para atacar outro país por meios eletrônicos ou cibernéticos, sem que isso resulte numa guerra física real, mas você ainda causa danos significativos e avarias ao alvo. Uma organização hostil com acesso a informações detalhadas sobre uma pessoa ou um governo é assustador. Mas ainda mais assustadores são os ataques cibernéticos que têm o potencial de paralisar a infraestrutura de um país. O mais próximo que já vimos de um país sendo fechado foi o ataque russo à Estônia. Houve também a comunidade de hackers na Rússia, que podem roubar o quanto quiser, mas quando alguém bate na porta no meio da noite e pedirmos que façam alguma coisa, vocês têm que fazer. Ao que tudo indica, a batida na porta veio da República da Estônia, uma nação de 1.300.000 habitantes experientes em tecnologia, membro da OTAN e das Uniões Europeias. Os ataques foram lançados por hackers da Rússia, vizinha da Estônia ao leste e ex-ocupante. Os russos praticamente atacaram a infraestrutura da Estônia. Eles fecharam os jornais, as transmissões, eles fecharam o parlamento, eles fecharam os ministérios. Caixas eletrônicos pararam de funcionar, a internet não funcionava, a sociedade deles dependia disso tudo. Basicamente fecharam a economy, economia de operação eletrônica, por um certo período. Eles não utilizaram recursos militares ou de inteligência. Eles usaram o submundo do crime nessa ação secreta que foi obviamente sancionada pelo governo. Os ataques cibernéticos à Estônia tiveram como alvo site de organizações estonianas, incluindo o parlamento, bancos, ministérios, jornais e emissoras. Eles usaram inundações de PIN e botnets, normalmente usados para distribuição de spam. A Estônia tinha se reconstruído ao sair do comunismo. Tudo era relativamente novo, tinha uma nova infraestrutura, mas eram dependentes da internet. Tudo estava na internet. E de repente isso foi interrompido e eles então foram jogados décadas para trás, quase numa idade da pedra. Nada funcionava. Você não conseguia sacar dinheiro, comprar gasolina, comprar comida. As cidades estavam vulneráveis como queriam. Os russos têm uma capacidade de guerra cibernética muito eficaz. A Estônia foi uma vítima da guerra cibernética pelos russos. Aí então, em 2016, a Crimeia, um território disputado sob controle da Federação Russa, tornou-se outra. Então, você pode ver o ápice
de tudo isso com a invasão da Crimeia, na qual vimos a chamada Guerra Híbrida. Homenzinhos verdes